Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre virtualização. Você sabe o que é? A virtualização nada mais é do que o processo de executar um sistema operacional, um aplicativo, um serviço, entre outros itens, sem efetivamente isso ter acesso ao meio físico que sustenta a operação. Por exemplo, a gente pode fazer um Windows rodar um Linux dentro dele, e o Linux nem vai conseguir saber o que tem ali por trás, né? Para ele, o hardware vai ser, na verdade, o sistema Windows emulando esse hardware. Isso basicamente chama-se virtualizar. Hoje, o que a gente vê muito também é empresa muito grande que não quer dar acesso a funcionários completamente no meio remoto, ou ainda que não quer comprar diversas licenças de software. Então, o usuário que trabalha remotamente, ele se conecta a um portal e quando ele se conecta lá, ele tem a opção de e-mail, de acessar o processador de texto, o software de planilhas, o banco de dados e assim por diante. Ao o usuário clicar neste botão, ele vai trabalhar como se basicamente o aplicativo estivesse instalado no computador dele. Não há percepção de que se está trabalhando, na verdade, usando o poder de processamento e memória de um servidor que está a quilômetros de distância através da internet. Onde que é comum encontrar virtualização? E também desmistificando um pouco a virtualização. Quando falamos sobre esse tipo de tecnologia, todos pensam em provedores de internet, data centers, empresas muito grandes, mas não é bem por aí. A virtualização ela pode estar presente tanto nesses ambientes de grande porte, o que hoje praticamente impera sobre esses ambientes, mas também em empresas de médio e pequeno porte e até em residências. Por um motivo muito simples. Existem diversos gerenciadores de virtualização, dentre eles os mais comuns são o Hyper-V, o VirtualBox e o VMware. Cada um deles tem prós, contras, particularidades e estão mais afinados para uma necessidade, né? Por exemplo, o VirtualBox e o VMware têm versões free e que são para utilização simples do dia a dia. Então, por exemplo, um usuário que aprendeu um pouco sobre Linux, mas só tem um computador em casa, não tem domínio ainda para fazer uma instalação de dual boot, que pode gerar a perda dos dados aí da instalação atual que hoje tem do Windows, e aí acaba virtualizando e instala o Linux nessa virtualização. É a maneira mais simples de resolver isso. O Hyper-V ele já é nativo de uma série de versões do Windows e, consequentemente, te dá mais flexibilidade para fazer virtualização no ambiente Microsoft. Mais para frente, nesse vídeo, a gente vai ver algumas observações baseadas no Hyper-V, que é hoje o que o pessoal na Canonet mais usa para fazer virtualização. Qual que é a aplicação prática de tudo isso aí, né? Muitas vezes você vai numa loja aí de computadores, compra um notebook, compra um desktop e ele é o melhor que tem hoje em dia. Aí você chega em casa e vai jogar algum jogo novo, vai abrir um aplicativo e mesmo assim demora. E aí surge aquela frustração, você se pergunta, poxa, eu gastei um monte de dinheiro nisso e não vai, né? A coisa continua lenta como era antes. Não é uma questão de hardware, é uma questão de que os softwares têm um limite de capacidade de uso do hardware. Por melhor escrito que seja o software, por melhor o fabricante, é raro o software que tira 100% do hardware. Até por segurança de não sobrecarregar o hardware e travá-lo. E aí você fica com tudo indisponível. Então é muito comum que você chegue num limite de velocidade, você não consegue mais tirar desempenho do seu computador, mas você vai olhar lá e o processador está em 15%, 20%, memória não está nem um terço do que você tem de memória, e aí dá aquela frustração de como que eu faço para tirar mais disso, né? Ao bem da verdade, além de fazer alguns ajustes finos na execução de softwares, não tem muito. É uma limitação do modelo de computação que se tem hoje em dia para desktop, por exemplo. Mas aí a grande sacada é você pode virtualizar outros sistemas operacionais, outros computadores dentro desse seu computador de alto desempenho de hardware, e aí sim
tirar tudo que pode tirar. Né? Então vamos pensar assim, você gastou uma nota aí para comprar um computador para jogar e sobra desempenho dele que você não consegue usar. Nada te impede, por exemplo, de virtualizar uma máquina nele e transformar num servidor de mídia para ficar fazendo streaming para o resto da tua residência. Pode ser também um servidor das câmeras do circuito de TV da tua residência, da tua empresa. Então, os exemplos são vastos, não? Por exemplo, aí no residencial, como a gente estava falando, você pode rodar um sistema operacional dentro do outro, fazer essa parte de câmera de TV, de servidor multimídia. Para uma empresa pequena e médio porte, é maior ainda a gama. Normalmente, quando se pensa em um servidor de uma empresa de pequeno e médio porte, é aquele computador onde todo mundo coloca os arquivos e tem o programa que faz a contabilidade da empresa. Ao bem da verdade, isso aí cobre uns 80% dos casos, pelo menos. E aí é que fica ocioso o restante do hardware, onde poderia aplicar ali um servidor para fazer backup, para controlar acesso, o DNS e a parte de hospedar o site, porque você não teria despesa externa, ficaria tudo dentro de casa mesmo. Um servidor de e-mail que ficaria muito melhor dentro da tua empresa do que fora. E, inclusive, assim, tentei pegar uma imagem que deixa bem claro, é exatamente isso que acontece quando a gente fala em virtualização. O gerenciador de máquina virtual que a gente citou ali, por exemplo, o VMware, ele entra entre o hardware do seu computador e o que você for virtualizar. Ele é o software que controla o hardware e ele é o hardware virtual que se disponibiliza para os softwares que você vai rodar em cima dele. Então, aqui teria um exemplo muito simples de como rodaria a empresa de pequeno e médio porte. Cada um dos quadradinhos laranja e azul ali seriam um servidor DNS, servidor de arquivo, servidor de e-mail e assim por diante. E aí você olharia o desempenho do computador, o processador estaria lá em cima, disco estaria lá em cima, memória lá em cima, e você estaria usando 100% do investimento que você fez em hardware. Nada melhor do que um pouco de imagem para mostrar o que a gente está falando. Isto é um computador de alto desempenho, um servidor, e o que foi montado aqui é uma quantidade de instalações diversas. Aqui está um ponto de que você tem vários servidores, cada um deles está desempenhando uma função. Você tem máquinas Linux para fazer desenvolvimento. Você tem desktops de Windows 8 disponíveis para os usuários fazerem o trabalho remoto, como a gente comentou no início da apresentação. E quem trabalha no ambiente virtualizado, se não é, ou quem participe da administração do processo, nem sequer percebe. Você tem tudo igual. Você tem um HD, você tem um CD disponível, pode ter um processador trabalhando no máximo, você pode ter um programa que trave. Nada mais é do que um jeito de utilizar melhor o seu hardware. Então, se você tem aí um computador na empresa, ou até na sua residência, que é um computador muito bom e você percebe que você não usa tudo que poderia dele, e em vez de investir num segundo computador, talvez a virtualização seja o caminho. Né? Porque, por exemplo, aqui na Canonet, a gente trabalha com um desktop e nele ele faz a parte de controle de usuários, faz a parte de gerenciamento das máquinas virtuais, faz a parte de servidor para acesso remoto, tudo isso numa máquina só. E ainda pode ser usada como uma estação de trabalho, porque a carga ainda não é suficiente para ocupar todo o hardware que está disponível. E como o nosso pessoal também constantemente está se empenhando para buscar novas tecnologias em aprendizado, cada um dos notebooks também tem uma ou duas máquinas virtuais sempre rodando sistemas diferentes. Então, a virtualização ela vem para vocês como uma ferramenta para se desprender da limitação de computador e sistema operacional. Esse casamento ele não precisa mais existir. Você pode rodar vários sistemas operacionais em um computador, vários computadores dentro de um computador. Enfim, pessoal, a ideia desse vídeo era dar uma noção de como a virtualização funciona. Se tiverem dúvidas, falem conosco, a gente está à disposição para esclarecer.
deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal e a gente aguarda vocês no próximo vídeo.